Esse podcast tem um oferecimento Eu Reciclo e SAP, empresas que acreditam de verdade na sustentabilidade, que o futuro é construído juntos, onde a gente trouxe diversos executivos de grandes empresas globais para darem a visão sobre a COP30 e quais são os próximos movimentos, já que essa é a COP da implementação. Espero que vocês apreciem muito esse podcast, que foi feito com muito carinho para vocês todos. Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui diretamente da COP para trazer um pouco da vivência do que está acontecendo de fato, o que as marcas vêm buscar aqui. E agora eu estou aqui com o meu parceiro, o João Reni. A gente já gravou um podcast que eu acho que já faz um ano ou mais. E aí a gente vai atualizar um pouco esse podcast, mas principalmente falando da COP, acho que da importância do Brasil também estar recebendo esse maior evento de clima. Então, meu caro, seja muito bem-vindo de novo. Obrigado pelo convite. Se puder, antes da gente bater esse papo, falar pro pessoal aí quem é o João, falar um pouco, acho que da Electrolux, quem caiu de paraquedas aqui, a tua pergunta que tu costuma fazer, acho que quem é que tem Electrolux? Acho que contigo. Não, legal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que é sempre bom conversar um pouquinho, trocar ideias, falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Acho que um momento acho que histórico para o Brasil, é uma COP importante, né, em questão de a gente conseguir destravar algumas agências de negociação. Então, deixa eu contar um pouquinho aqui. Eu sou o João Zene, sou diretor de sustentabilidade para a América Latina, da Electrolux, há 5 anos. Já tenho mais de 20 anos aí de bagagem em sustentabilidade no mundo corporativo, passando já por telecomunicações, por mundo financeiro e assim por diante. E agora em manufatura. E a Electrolux é uma empresa sueca, né? Completa 100 anos no Brasil ano que vem. É uma empresa mundialmente já tem mais de 100 anos. A gente está em mais de 120 mercados no mundo todo. E a presença nossa é muito grande no mundo em relação a eletrodomésticos e assim por diante. No Brasil, a gente tem pesquisa que demonstra que a gente está em mais de 70% dos lares brasileiros. Estima que a gente tem mais ou menos 80 milhões de lares no Brasil. A gente está em mais de 70% deles. E não como um produto que entra e sai, né? Um produto que faz parte da vida das pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E aí, quando a gente fala assim, putz, mas o que tem a ver a Electrolux, especificamente com a agenda de clima, né? Com toda essa questão. E aí, acho que tem um ponto que é legal para começar a conversa, até que quando a gente pensa qual que é o produto que mais consome energia na nossa casa. Provavelmente é um produto que eu produzo. Qual que é o produto que mais consome água na sua casa? Provavelmente fora o chuveiro, obviamente, é um produto que eu produzo. Então, além de, claro, o benefício que esses produtos geram, porque a gente não vamos falar só do recurso que ele consome, mas o benefício que ele gera também de preservação do alimento, preservação da sua roupa, etc., e coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia, ele também tem uma importância grande aí na questão de como que o nosso setor consegue ajudar a trazer mais eficiência e assim por diante. Então, a gente faz parte da vida das pessoas, a gente está em milhões de lares. Quando você pensa num produto específico, ele tem um impacto pequeno. Quando você pensa num produto, os milhões de produtos juntos, a gente tem aí uma pegada e um potencial de contribuir para a agenda climática de maneira brutal no hábito de vida, no dia a dia das pessoas. Então, acho que um pouquinho dessa visão que a gente traz também aqui e vamos conversar um pouquinho. O que você... Boa. Mais cedo ali, tu tava no painel, né, que eu fiz umas anotações. Tu comentou da parte do impacto climático de vocês, né? Aí tu falou de... Corrija se eu anotei errado aqui. 0,2% é da parte de produção, 0,3% na parte de logística. Como é que vocês estão fazendo esse cálculo? Assim, tu acabou de trazer também um pouco do que vocês estão no consumo das pessoas. Como é que é essa visão de, pô, nosso impacto interno é baixo? Porque tu podia olhar pro teu umbigo e falar, cara, né? E também ali tu trouxe a pauta. Cara, o cara que não tá olhando pro escopo 3, confia. Legal, a gente, olhando o nosso impacto climático, acho que isso é um ponto interessante. Eu comentei aqui no outro painel que a gente teve de manhã. E se a pessoa fala muito que ela faz muito pelo meio ambiente, fala só o escopo 1 e 2 e não olha o escopo 3, confia. Porque geralmente o maior impacto ambiental, climático de uma empresa está no escopo 3. O que é o escopo 3, né? Pra gente também traduzir aqui para quem às vezes não está tão habituado com os conceitos. Quando a gente fala de reportes de CO2, reportes climáticos das empresas, a gente reporta em 3 escopos separados. O escopo 1 é a emissão direta da empresa, quando a gente fala, por exemplo, a frota própria, a operação, o uso de gás, combustíveis na sua própria operação. O escopo 2 é de compra de energia, né? Quando você compra energia elétrica, você tem uma emissão indireta da produção da energia.
E o escopo 3 são todas as outras emissões. Sua cadeia de valor, sua compra de matéria-prima, suas viagens de trabalho e assim por diante. Na Electrolux, a gente mensura isso. Então, a gente tem, eu acho que um ponto legal de comentar, a gente tem uma abordagem baseada na ciência. Então, tudo que a gente faz é com base científica. E essa abordagem baseada na ciência, o primeiro passo para a gente entender o nosso impacto, etc., climático, é justamente fazer uma análise de ciclo de vida dos nossos produtos. A gente faz análise de ciclo de vida e entender desde a questão de extração de matéria-prima, produção, uso e destino final do produto no fim de vida dele, onde que estão esses impactos. Então a gente faz toda essa análise e aí o ponto que é interessante. Né? Geralmente quando faço perguntas antes de trazer os números, as pessoas acham que o impacto maior da Electrolux está na logística ou está na operação e assim por diante. Ali na votação, a galera botou logística. Comentaram logística. Mas até eu até comentei em 0,3, mas na verdade assim, o nosso dado hoje é que 2% do que a gente tem hoje de emissões é mais ou menos logística. 0,2 é nossa manufatura, nossa operação própria. Já tem hoje 100% de energia renovável. As operações são todas zero aterro, assim por diante. Mas mais ou menos 86% estão na fase de uso do produto. Então, são essas milhões de produtos ligados na tomada o tempo todo. E a gente tem mais ou menos 10% na extração de matéria-prima. Então, a gente fala de aço e plástico, né? Então, por isso que a nossa estratégia está muito focada nessas duas frentes, né? Em como a gente consegue entregar produtos mais eficientes para o nosso consumidor. E, por outro lado, como a gente consegue reduzir o impacto climático dos nossos materiais. E aí tem duas metas principais nessas frentes aqui, essas duas frentes, né? Na parte de descarbonização do uso do produto, a gente tem hoje metas para entregar produtos mais eficientes, e isso faz parte da remuneração variável dos nossos executivos. 20% da remuneração de longo prazo dos executivos está vinculada a essa meta. Então, o nosso pessoal trabalha incessantemente para entregar produtos mais eficientes, e hoje a gente é líder do mercado brasileiro de venda de produtos de alta eficiência. E a gente tem uma outra meta, que seria a meta de circularidade, nossa meta mais ambiciosa do setor mundialmente, que é incluir 35% de aço e plástico reciclado nos produtos até 2030. Difícil, E é difícil porque são materiais técnicos nossos. Não é quando eu falar que eu vou pegar um plástico reciclado e fazer um banco. Não falando mal da questão, perfeito, eu entendi. mas a questão da aplicação mesmo. Ou a sacola, por exemplo. Eu preciso de uma resistência específica mecânica, eu preciso de uma cor específica, eu preciso de uma elasticidade específica do plástico. Então é difícil de conseguir o plástico com essa qualidade. Sabe? A pergunta é justamente, isso é algo assim, não, vamos tentar, mas é um tiro na lua ou é algo factível, embora difícil, é factível? Vamos lá. Dados legais. A gente já tem hoje praticamente 4 mil toneladas de plástico reciclado sendo utilizados hoje na Electrolux. 4 mil toneladas. Pensa que um carro popular pesa 1 tonelada, pega 4 mil carros. Esse é o peso do plástico reciclado que a gente já usa hoje, por ano. Então a gente já tem várias peças de produtos que estão sendo utilizados. Claro que existem algumas questões mais até regulatórias que dificultam alguns pontos. Por exemplo, eu não posso ter plástico reciclado em contato com o alimento, então eu não consigo fazer minha geladeira ou o interior dela com plástico reciclado. São questões que podem ser em algum momento ultrapassadas em questões regulatórias ou técnicas, mas nesse momento a gente não usa. E a gente vem já trabalhando muito fortemente também numa questão de a gente conseguir fechar o ciclo. Já estamos testando nos nossos laboratórios plásticos oriundos de refrigeradores e lavadoras e outros eletrodomésticos antigos. Então, quer buscar também conseguir internalizar depois a matéria-prima de voltar para nossa indústria. Então, já é realidade. O ponto é como a gente destrava novas oportunidades, né? Então, a gente vai trabalhando para conseguir sempre ir aumentando, né? Perfeito. Agora a gente trazendo aqui para Copper, para Belém. Primeiro, o que a Electrolux está fazendo? O que tu, assim, tu enxerga como importante para as empresas estarem, seja para reforçar a importância desse evento, de debater esse tipo de assunto. E a outra é justamente isso, né? As críticas que ocorrem sobre a COP, né? Acho que isso já há muito tempo, mas principalmente tem muita gente batendo. Ah, o cara fala de meio ambiente, mas traz todo mundo para um local. Gostaria que tu trouxesse esses dois pontos, sim. Assim, provavelmente a gente não estaria onde nós estamos hoje, até nas negociações climáticas globais, se não fosse também o setor privado colocando pressão e demonstrando que isso é necessário. Eu acho que esse advocacy do setor privado, historicamente, é importante e demonstra, eu acho que a importância do setor privado estar próximo das negociações, mostrando que tem relevância, né, também para isso. Eu costumo dizer muito, eu tenho falado assim que para mim é a próxima etapa do setor privado em relação a isso, porque a gente está
falando muito que é a COP da implementação, que a gente precisa demonstrar. Eu acho que a CNI aqui no Brasil, com a SB Cop, o Sustainable Business Cop, que tentou trazer um pouco do advocacy do setor privado para as delegações dos países, com sugestões e algumas temáticas interessantes de avanço. Ela fez um papel, acho que foi super relevante, fez parceria com várias câmaras de comércio globais aí, representando milhões e milhões de empresas. Um papel importante para trazer justamente, eu acho, uma visão do setor privado do que seria o caminho adequado para a gente seguir em relação a questões climáticas. É, então, eu acho que tem essa questão do advocacy, que eu acho que é importante, a presença das empresas num momento como esse. E nós, como Electrolux, a gente está olhando não só para isso, mas também a gente vem aqui, cara, é o maior evento. A gente tem o mundo inteiro aqui. A gente olha os pavilhões, por exemplo, dos países, são os pavilhões que você consegue até entender um pouquinho qual que é o posicionamento mais forte em questão ao clima de países em relação a outro. Por exemplo, um país com um pavilhão falando muito em relação à biodiversidade, outro país falando muito em relação ao crédito de carbono. Começa a perceber também um pouquinho desses posicionamentos. E eu acho que é o momento dos países que estão com os pavilhões aqui, não só da participação das delegações dos países. A gente está hoje com, acho que, se não me engano, 194 países representados aqui. Só 2 não estão. Então, uma COP que tá com um quórum importantíssimo. E é o momento dos países se posicionarem também, eu acho, que fazendo sua busca por influência de alguma maneira nessa agenda. Então, a gente vem acompanhando aqui para aprender, sem dúvida nenhuma, para conseguir contribuir e fazer relacionamento com outras empresas, entendendo também qual é o posicionamento de outras empresas. Relacionamento com o governo também é importante. Eu acho que o governo todo está aqui. Eu acho que a gente tem pautas importantes regulatórias que estão sendo desenvolvidas no nosso setor, por exemplo, em relação à logística reversa. E entender quais são os pontos potenciais da advocacy. Eu comentei esses dias numa outra conversa que, para mim, a próxima fase, daí eu começo a falar agora atrás e não acabei não puxando. A próxima fase que eu vejo para as empresas, para mudar de patamar, na minha concepção, é as empresas começarem a ter um advocacy mais estruturado conjunto. Não só intrasetorial, mas também intersetorial. E tem várias empresas grandes que estão puxando a régua em relação à sustentabilidade, seja questões climáticas, circularidade ou o que for. Essas empresas tinham que se juntar e sentar com o governo e falar assim: ó, esse é um caminho que a gente acha que é o caminho adequado. O que está acontecendo é que cada setor está fazendo uma advocacy diferente e acaba que a legislação às vezes sai torta. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu conversei com vários players do mercado já. Eu acho De que a diversos gente. segmentos também. Oi? De diversos segmentos. Diversos segmentos. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que começar a harmonizar um pouco mais o que a gente quer puxar. Se a gente quer realmente fazer um negócio sério, que vai fazer diferença, eu acho que existe um potencial nesse sentido, sabe? Então, eu acho que tem várias questões. E aí a gente vai estar aqui com painéis, tá participando de eventos, a gente está em relacionamento com o ICC, International Chamber of Commerce. Estamos no pavilhão sueco lá também, que é, como eu falei, uma empresa sueca, Electrolux. Relacionamento com outros diversos atores aqui e acompanhando um pouquinho também como que está a evolução da agenda de negociação. E começou, tem vários dias pela frente ainda, começou bem com uma aprovação da agenda dos tópicos de negociação pelo governo brasileiro. É, Historicamente é difícil se fazer aprovação no primeiro dia, o governo brasileiro já fez no primeiro dia. Agora diz que já tem alguns pontos que já começaram a surgir discussões um pouco mais específicas, mas eu acho que vamos torcer para que a negociação corra bem aí, a gente consiga ter bons frutos dessa COP. Claro que é uma negociação complexa por consenso, mas vamos esperar que a gente consiga ter Tu algum acha avanço. que tem uma maneira melhor de fazer a COP? Eu li várias críticas nos últimos dias. E não, e acho que não precisa nem ser só o João Electrolux, né? Acho que uma visão como alguém que quer que a sustentabilidade funcione, que quer que tu acha que a gente tá usufruindo da melhor maneira. Eu acho que tem vários pontos de vista aí, tá? Para quem tá ouvindo aqui, até falar assim, você consegue fazer um relacionamento melhor quando você tá no escritório trabalhando que você tá em casa. Quando você tá no escritório, você consegue relacionar melhor e matar um assunto, muitas vezes, que demoraria tempo para fazer, você mata num café no corredor. A COP, querendo ou não, ela consegue trazer atores de diversos setores num mesmo ambiente que você consegue, às vezes, criar conversas que seriam difíceis no dia a dia serem traçadas. Então, quando você fala de democratização e o acesso a esse conteúdo, etc., eu acho que é um ambiente importante para você conseguir ter diferentes atores da sociedade dialogando de maneira mais rápida, mais fácil e assim por diante. Eu vi várias críticas e a questão das críticas que eu li também é assim, será que esse é o melhor modelo para conseguir seguir com negociações? Será que precisa juntar todo mundo do mundo em um local? Sendo bem sincero para você e transparente, eu não tenho uma posição, João, sobre como seria melhor ou o que seria melhor.
Mas eu vejo que tem bastante agora já contestação se não haveria nesse momento, depois de tantos anos, 30 COPs, né? Se não teria nesse momento um modelo que poderia ser mais efetivo até em relação a isso. Não tem uma posição formada, mas é algo que está em discussão e vamos Eu acompanhar, parto né? do ponto, assim... Detalhe, pessoal, é a minha opinião, assim como o João deu, ele não tem um certo nem errado. Eu acho que sempre a gente tem como melhorar Sem dúvida. as pautas, né? Só que ao mesmo tempo, eu parto muito do ponto que tem uma linha que tu trouxe que é justamente isso. Que se não tivesse as pessoas, as empresas fazendo o advocacy ali, muitas coisas não teriam andado. A parte que tu também concordo, pô, cruzei com uma pessoa no corredor, eu resolvo ali rapidinho o que eu poderia, né? E eu, Wagner, como comercial aqui, o cara de relacionamento, eu gosto particularmente, eu acho que resolve muito mais, tem uma conversa. Então, assim, eu acho que dá pra fazer melhor, acho. Acho que, olhando daí como empreendedor, acho que sempre a gente consegue melhorar as situações. Mas eu acho que é sempre muito fácil, nós como ser humano, a gente sempre quer criticar, parece, né? Sempre é criticar, só que a gente... eu sempre digo, até quem trabalha comigo, eu digo, cara, tu pode dizer o que tu não gosta, mas traz uma solução, pelo menos. O que eu acho que tá um pouco triste, sim, é que eu tenho visto muito, e eu vejo amigos meus comentando até no WhatsApp, pô, tá um fracasso, né? Pô, a comida tá cara, não dói dentro. Pô, eu tô lá dentro, cara, vendo lá que o pavilhão inteiro. Acho que entrou num cantinho, entrou um pouquinho de água numa chuva torrencial que teve. A alimentação, você sai do pavilhão da Coop, você anda uma quadra, tá o preço da comida normal na cidade de Belém, não tá inflacionado na cidade de Belém em si. Falei com amigos que vão a Copos já, 10 Copos, falaram, pô, o inflacionamento dos hotéis e problema de hotel é normal Geral. em praticamente todas as Copos. Claro que poderia ser diferente, poderia ter um planejamento melhor, mas, cara, tá funcionando. Tá funcionando. A cidade de Belém tá recebendo, e assim, eu sendo super transparente também aqui. Estou sendo muito bem recebido em Belém. Perfeito. Eu acho que as coisas estão funcionando. Claro que de volta. Tem críticas também, tem pontos que poderiam ser feitos diferente, poderia ter sido diferente. Mas eu acho que está sendo uma Copa emblemática, acho. De uma Copa que a gente vê Copas sendo realizadas alguns anos atrás em locais que eram muito fortes em oil and gas, né? Uhum. Petróleo, etc. Agora a gente está num país que é um país que tem capacidade fortíssima de liderar uma agenda climática. Hum. Temos uma matriz energética exemplar para o mundo. Temos a maior reserva florestal do mundo. Então, assim, acho que a gente pode realmente demonstrar isso e está sendo feito aqui num lugar muito próximo dessa floresta. Então, eu acho que o local tem muita consistência com o evento. Então, eu acho que, na minha concepção, não tive nenhum, digamos assim, perrengue aqui durante a COP ainda, funcionando super bem. E eu acho agora só esperar para ver como que vai sair essa agenda de negociações. E numa agenda agora que é muito interessante, que a partir desse ano, tem duas coisas que para mim foram interessantes esse ano. Primeiro que a gente viu que a economia circular entrou mais forte na pauta de discussão. Para mim isso é muito relevante. É a primeira COP que entrou como um dia temático de economia circular, já sendo tratado também. E para nós é um tema muito caro no Electrolux, então acho que super relevante. E o outro ponto é começar a trazer de maneira mais forte e intensa a questão da agenda de adaptação. A gente já percebe que tivemos há poucos dias um desastre lá, um tufão lá no Paraná, que destruiu praticamente uma cidade como um todo. Tivemos no Rio Grande do Sul alguns meses atrás a inundação. A gente está vendo o clima e a questão de amplitude térmica e eventos extremos está aumentando. Então, a gente vai ter que se adaptar em relação a isso, né? E aí eu acho que a agenda de financiamento também para adaptação é importante, porque não é uma agenda só ambiental, é uma agenda social. E como fala-se muito agora em transição justa, mas a transição justa que a gente fala é justamente porque o impacto climático agora ele vai afetar principalmente de maneira mais rápida os mais vulneráveis. Um país onde tem mais pessoas vulneráveis. Sem dúvida. Então, assim, como que a gente consegue também ter esse financiamento, fazer as adaptações necessárias para que essas pessoas também sofram menos? Porque vai vir, tá vindo. E reverter isso vai ser praticamente impossível. Então, como que a gente consegue se adaptar e um ser humano se adaptar a essa nova realidade, né? Então, acho que é Tem interessante alguns acompanhar. pontos que tu tocou aqui que eu quero falar. Primeiro, falou sobre a COP, né? Eu tava vendo o Pedro, nosso parceiro aqui da SAP, no stories dele, ele dizendo justamente isso, né? Vejo muita gente me cobrando, falando que pra eu falar que tá mal, mas, cara, eu tô sendo bem recebido, as coisas estão funcionando. Eu acho que na vida, de uma maneira geral, a gente pode sempre escolher olhar pro lado, pro copo meio vazio ou meio cheio. E eu acho que
Tem muita coisa que poderia ter sido melhor feita? Poderia. Claro, É sempre óbvio. tem que melhorar. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer essa pauta para o nosso país, porque querendo ou não, é que nem eu digo assim, engajamento de internet, pode ser ruim ou bom, mas tá gente falando. Se tem gente falando, de alguma maneira tu tá chegando nas pessoas sobre esse assunto. Pô, tu tá conversando com pessoas que nem são da área hoje, que estão falando, tá rolando, não sei o quê. Eu tava com amigos meus que nem são da área, nada a ver. E aí o que eu tava dizendo, aí eu penso, aquela agenda de sustentabilidade, gente que, cara, de uma outra esfera, de outro... Os colegas também esses últimos dias. Você circula ali, você vê tanto falando sobre esse financiamento, etc. A parte ambiental, etc., virou uma indústria já. Isso. Virou uma indústria. E se perguntava assim, pô, João, qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que tem que virar. Acho que tem que virar. Eu acho que tem que fazer sentido financeiramente. Quanto mais conseguir fazer a sustentabilidade fazer sentido financeiramente, mais a gente vai conseguir fazer uma transição mais rápida. Né? Porque a gente precisa para a Sem gente dúvida. fugir de ações de alto impacto para ações de menor impacto. Então, eu acho que assim, virou uma indústria. Muito dinheiro sendo colocado. Eu acho que esse dinheiro, obviamente, tem que ter uma governança adequada para poder ser aplicado da maneira correta. Mas a gente precisa ter esses momentos, esses eventos, essas questões também para poder fazer isso rodar da melhor maneira possível, né? Investir, Tu etc. falou aqui justamente isso, essa questão de finanças, né? Eu sou um que eu bato muito na tecla, que é justamente isso. Não adianta a gente falar de muitas ações. É que nem assim, chegar pra uma empresa lá, tu tem que fazer isso. O cara vai dizer, cara, eu sei, mas não tenho acesso a crédito, eu não. Ou o crédito que a gente tem é caro no Brasil. A gente é um país muito instável. Então, pô, como é que eu vou tomar uma decisão de médio e longo prazo se eu não sei o que vai acontecer na política ano que vem? Que pode mudar todo o jogo. E isso aqui não ser importante, isso aqui eu ser importante de alguma maneira. E então, assim, eu acho que tem muito essa questão, e aí eu acho que é importante justamente essa parte de advocacy, da gente falar assim, cara, olha só, beleza, a gente entende que tem um processo, mas a gente precisa de respaldo e segurança, né? Acho que muito difícil tu falar para uma empresa tomar uma decisão sem tu ter uma segurança jurídica. Eu lembro quando eu era setor de energia, a gente falava com investidores de fora, muitos não queriam estar pela insegurança. Não, eu acho que e isso é complicado, né? Porque a gente está num momento global também que existe uma instabilidade global que pode trazer mais segurança ainda, né? Eu acho que fazendo um adendo em relação a isso, até puxando um pouquinho para outro assunto até, é, é interessante pensar que essa instabilidade, quando você fala de agenda de sustentabilidade, principalmente quando eu falo de economia circular, por exemplo, quando eu falei agora há pouco da nossa meta de plástico reciclado, se tem uma instabilidade global, geopolítica, por exemplo, isso pode afetar a questão dos preços das commodities, né? Se cair o preço da commodity, por exemplo, a instabilidade gera insegurança. Insegurança, redução do mercado. Redução do mercado acontece o quê? Sobra matéria-prima virgem. Sobrando matéria-prima virgem, o preço dela cai. Com o preço da virgem caindo, eu tiro, e muitas empresas tiram a pressão de colocar plástico reciclado. Ela vai comprar o virgem porque está mais barato. E isso afeta completamente a cadeia do reciclado. E a cadeia do reciclado não consegue ter essa mudança de preço assim, porque você tem um custo fixo ali de como funciona a coleta, etc, etc. Então, você vê como tudo isso vai. Esses contextos todos, tanto internacionais quanto contextos, quando vai olhar regionais, da parte de legislação, afetam. E aí a gente está num momento, por exemplo, que até as relações multilaterais estão sendo colocadas a teste no mundo, né? Então, eu acho que é um momento emblemático até para uma COP como essa aí, conseguir demonstrar que sim é possível continuar com negociações multilaterais que podem dar resultado, né? É aquela coisa. As COPs a gente não vai ter milagre numa COP específica ou outra. A gente consegue ver avanços pequenos nos termos ali de negociação. Então, Pra gente não sair dessa parte de finanças sustentáveis, eu vejo, assim, muita gente diz, porque país rico tem que dinheiro para países pobres, emergentes. Só que eu tenho uma visão que eu normalmente questiono o que tá todo mundo falando. Eu gosto de ouvir a forma sim, que as pessoas reagem, né? Quando a gente diz, o principal problema no mundo hoje de emissões é o setor de energia, mundo, né? sim. E essa parte tá nos países ricos, né? Tipo, Europa, até a China, Estados Unidos. O dinheiro de finanças sustentáveis, ele não seria melhor se ele circulasse para que essas empresas desenvolvessem tecnologia direto para eles, porque é eles que têm o maior impacto. E se a gente quer, e aí olhando como negócio, eu sou um empreendedor,
olhando como um investidor, eu quero dinheiro, eu tenho que ter uma proposta boa para que eu vá. Não simplesmente porque tu é um país pobre, que às vezes vai cair esse dinheiro em mãos erradas e não vai ser distribuído para novos negócios. Como é que é a tua visão dessa dividend sustentável? Porque tem muita gente que diz, os países têm que, como é que é? Não é compensarem, os países pobres, esqueci o que... Mas eu acho que é mais ou menos essa linha. É, Eu acho que tem alguns aspectos. Eu acho que assim, o dinheiro nos países mais desenvolvidos, eles têm dinheiro para poder fazer a transição energética. Eu acho uma questão econômica até que às vezes direciona para outro lado. Eu sou sincero para você que eu acho que o homem realmente vai tirar até a última gota do petróleo que achar. Eu não tenho muita esperança que vai falar, pô, vamos parar, vamos sair do fossil fuel aí, do combustível fóssil. concordo. Sim. Principalmente que é barato. Então assim, eu acho que vai ser difícil. Eu acho difícil mudar essa matriz pra gente sair disso. Vamos ver o que vai acontecer no futuro aí, mas eu acho que a gente tá fazendo uma transição já, investimentos enormes em renováveis, tá aumentando muito renováveis no mundo. Mas a gente também ainda vê aumento do uso de combustíveis fósseis. É a mesma coisa a gente fala assim, putz, por que a taxa de circularidade de materiais não aumenta no Brasil, né? Porque a gente tá aumentando o material reciclado, mas porque o uso de materiais também tá aumentando no todo. Então você aumenta as duas réguas e o percentual acaba não mudando tanto ano contra ano. Mas eu acho que tem algumas questões, assim, eu realmente acho que os países em desenvolvidos têm que investir também na manutenção e como que vai fazer essa transição energética dos países subdesenvolvidos. Quando a gente fala, por exemplo, de natureza, de preservação de floresta em pé, etc., eu acho que realmente aí sim, tiraram tudo. E agora você querer exigir que não possa ser explorada a mata, então a gente tem que entender um pouquinho como que a gente faz essa compensação também. Eu realmente acredito nisso, no meu ponto de vista, mas eu também acho que existe uma necessidade dos países que têm essas soluções, como o Brasil, por exemplo, com a Amazônia, encontrar soluções baseadas na natureza, bioeconomia, etc., para poder gerar valor a partir disso com a floresta em pé. Eu acho que isso está sendo feito. O Brasil, vi várias discussões nos últimos dias sobre isso. Eu acho que é um tema que está quente, mas eu acho que dos dois lados não acontece esse ponto. Eu acho que existe uma questão de responsabilização dos países que já geraram muito mais impacto. Eu acho que isso vem sendo colocado dinheiro na mesa. Foi levantado aquele fundo colocado pelo governo brasileiro na mesa, né, o TFFF, para buscar mais de 1 trilhão de dólares aí para a questão de florestas tropicais, que está sendo colocado dinheiro na mesa. Eu acho que de volta colocar só a minha posição que a questão de governança de como vai ser aplicado o dinheiro é uma das coisas mais importantes que tem que ser colocado na mesa. Não é só o dinheiro, mas como que vai ser aplicado esse dinheiro. Mas de volta do outro lado, eu realmente acho que essas soluções que estão aparecendo de bioeconomia, soluções baseadas na natureza, eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir, de volta, como eu falo, fazer isso ser financeiramente atrativo, né? Aí se muda o jogo, aí vira negócio, aí você consegue fazer a natureza por si só valer a pena estar como ela está, provendo seus serviços ecossistêmicos e assim por diante, né? Não, eu concordo dessa parte. A gente, inclusive, tem um podcast que fala que é Quanto Vale uma Floresta em Pé. E, até no podcast anterior a gente estava falando sobre justamente do pensamento disruptivo, né? Na área de sustentabilidade. Porque basicamente o que a gente tem feito é uma inovação incremental. Ah, vou melhorar isso aqui agora tem um material que eu peguei 20%. Tá, ok, é ótimo, é importante, necessita. Mas como é que a gente consegue criar algo que, tá, qual é a função desse mic aqui? A função desse mic é que eu preciso gravar, assim, tá. Então se a gente tiver um modelo diferente de um microfone com a mesma entrega, eu uso menos material. Pô, isso aqui pode ser interessante, de fato. Ao invés de eu melhorar 20% do produto, eu melhorei 20 vezes esse produto. Eu acho que isso é um ponto complexo, né? Porque a gente tá onde tá justamente pelos nossos padrões e modelo de consumo. Isso. Né? E eu, de volta, não quero trazer uma visão pessimista aqui, mas acho que até realista nesse sentido. Eu acho difícil a gente ter uma mudança rápida de modelo de consumo no mundo. Até porque, quando a gente fala assim, putz, beleza, vamos mudar o modelo de consumo, um modelo que consiga, seja mais circular, ou modelos de negócio diferentes, que são aluguel do produto, em vez de você comprar o produto e assim por diante. Quando você fala assim, putz, uma sociedade, vamos comer menos carne, que tem toda essa questão de redução do impacto ambiental comendo carne, pô. Mas tem uma população gigantesca que não tem acesso à carne, e quando Não, tiver, ela vai querer a carne. sem dúvida. Então, assim, Tem até um o estudo. padrão de consumo que a gente tem é puta desse consumo de mais materiais, de ter uma casa maior, de ter uma geladeira maior, de ter uma TV, 3 TVs em casa, que não tem, que se tiver acesso, ela vai querer ter. Sim. Então, assim, como que você vai privar também isso? Então,
Eu acho que vai ser muito complexo isso, mas eu acho que assim, para mim, a solução passa em novos modelos de negócio que consigam incorporar soluções mais sustentáveis, Mas né? eu acho que o meu ponto ele não é nem de menos consumo. Eu acho que o consumo ele vai seguir crescendo porque eu concordo 100%. Que nem as pessoas, tenho amigos veganos, né? Que falam, não, mas X% da população não come carne. Sim, porque não tem acesso. Porque ele optou em ser Muito, vegetariano, né? Porque se torna muito caro. Mas é como é que a gente melhora um produto, porque assim, quando tu vende uma máquina de lavar, tu não vende uma máquina de lavar, tu tá vendendo alguém que quer limpar a roupa. É isso, facilidade. É isso, então assim, como é que de repente exista E aí é o que eu falo de disrupção, não tô dizendo uma coisa que vai existir nem até curto prazo, e nem que seja contra o consumismo. Na verdade, eu sou muito pragmático, eu acho, cara, a gente tá num país pobre. As pessoas querem ter coisas boas, e é justo que elas tenham coisas É isso. boas. Não, é isso, são temas que dá para discutir por muito tempo, mas acho que é isso, sim. Então, acho que assim, questão de transição energética, questão de transição de economia circular, para mim, são dois pontos cruciais. Quando a gente fala assim, o consumo vai continuar acontecendo, o que a gente tem que fazer agora é retornar essa matéria-prima de maneira eficiente para o processo, a gente conseguir reduzir que a gente joga coisa fora. A gente está enterrando bilhões em lixo, em aterros, em lixões. Bilhões que poderiam ser em matéria-prima que está indo para o lixo, né? Então, a gente tem aí, acho que um grande processo pela frente. O Brasil tem ainda lixão a céu aberto, a ser fechado, né? Tem muito material indo para aterro sanitário. Então, acho que tem muito para ser feito. Então, acho que está evoluindo bastante. A gente tem que evoluir ainda. Eu acho que ações como essa, como o COP, como esses eventos assim globais, eu acho que ajudam também a balizar um pouquinho o andar da carruagem, né? Perfeito. Cara, a gente tá indo aqui pro final, a gente tem uma parte agora que não tinha quando tu participou do outro podcast, Legal. que ela tem uma questão mais pessoal, né? E aí, como não deu tempo de preparar toda, são coisas bem simples, mas que diz muito mais sobre ti até do que propriamente como negócio. Uhum. E no final, tem uma pergunta que tu responda a pergunta de um outro convidado e deixa pro próximo sem saber quem vai ser o próximo executivo, se vai ser Legal. homem ou mulher. Então daí fica contigo, vai ter que pensar uma pergunta agora. Na tua... Pode falar. Posso só fazer Claro. antes de entrar nesse final, nesse Aham. finalzinho, só para um ponto legal, que só para comentar Uhum. também, e quem tá ouvindo aqui. A gente na Electrolux, só para um ponto que eu acho que é legal para quem tá ouvindo, a Claro. gente tem o nosso processo de logística reversa, a gente já reciclou aí o equivalente, se for ver o peso médio do nosso produto, mais de 2,5 milhões de produtos nos últimos anos. E a gente tá com um projeto, lançou um projeto aqui em Belém agora, durante a COP, com a Green Mining, que é um projeto justamente que busca compreender se a gente consegue chegar na ponta lá pro catador, remunerar ele melhor e ter acesso a mais produtos para a gente conseguir reciclar, né? Então, a gente agora está começando com o Green Mining, esse projeto aqui, junto com o Grupo Boticário também, que é um dos parceiros também nesse processo, que é a estação Preço de Fábrica, na Praça Princesa Isabel, aqui em Belém. Pretendemos expandir para outros lugares e aí o catador que levar, ou a pessoa que levar um eletrodoméstico lá, vai ser remunerado. Legal. Eles remuneram todas as sextas-feiras com Pix na conta. Então, a ideia é remunerar mais, a pessoa lá na ponta ganha mais e a gente conseguir levar esse produto diretamente para reciclagem, para a indústria. Então, acho que esse é um ponto legal. E comentar muito rapidamente também que a gente participou do processo da SB Cop, que eu comentei da CNI. Teve o SB Cop Awards. Então eles puxaram mais de quase 1.000 cases globais. Fizeram referências em vários temas. Um dos temas cidades sustentáveis, a Electrolux foi a única empresa do mundo a ser reconhecida no SB Cop Awards com a expansão do nosso projeto, do nosso headquarter que fica em Estocolmo. É o projeto Greenhouse Stockholm. É Greenhouse STHML. Quem tiver interesse em conhecer o projeto é muito legal, muito interessante. A gente ficou lá com o nosso headquarter em Estocolmo, ficou como um dos top em certificações globalmente, certificações de prédios sustentáveis. Então, acho que algumas coisas que a gente veio aqui na COP também comentando, que a gente teve ativações, teve recebendo um prêmio, que acho que é legal. Legal. também Esse trazer. projeto aqui, eu perdi o finalmente. Ele vai acontecer em todo o Brasil ou vocês vão validar em algumas áreas? A ideia desse projeto Com a Green Mining e com a Boticário. Green Mining, a ideia com a Green Mining agora é fazer uma prova de conceito. Né? Uhum. A gente tem um investimento grande em logística reversa. A nossa ideia é fazer a prova de conceito e que isso funciona. Que vai voltar resíduo ali, que vai voltar material e que a gente consegue remunerar melhor. Provando o conceito, Aí tu faz um rollout. aí a minha intenção é fazer o rollout e fazer isso espalhar para vários outros municípios. Eles querem chegar em todas as capitais do Brasil.
as estações deles não coletavam eletrodomésticos domésticos, e daí começa a coletar, e a gente foi, tudo der certo, um parceiro aí para vários outros lugares, localidades também. Tomara que dê certo, né? Bom pra Não, todos. eu tô bem esperançoso, eu acho que vai dar certo, sim. Agora vamos lá. Na tua visão, Brasil precisa mais de? Precisa mais de cooperação intersetorial. Eu realmente acho. Posso comentar um pouquinho? Claro, pô, fica à vontade. Eu acho que a gente ainda tem. A gente tem agendas comuns de sustentabilidade. Não olhando só intrasetorialmente, quando a gente olha a concorrência, eu acho que aí também a gente não deveria olhar de maneira concorrencial, mas deveria entender como a gente consegue se apoiar melhor. E aí deixa questões comerciais, etc., de lado, né? E concorre ali na parte comercial, mas nas agendas que são positivas, tentar fazer mais conjunto. Mas eu acho que intersetorialmente, quando a gente olha os diferentes setores, eu acho que também tem agendas comuns. E a gente tem feito muito pouco. De maneira mais transversal. Eu acho que se tem uma empresa em cada segmento que se considera a líder em sustentabilidade, digamos assim, pô, por que essas empresas não estão se juntando aí, entendendo como que elas conseguem juntas querer fazer alguma diferença? Eu não tô falando uma coalizão para fazer um projeto, tô falando de tentar entender, se for o caso, até como que a gente influencia alguma legislação pública que seja benéfica para que a gente consiga fazer mais. Então, eu acho que aqui eu acho que tem um espaço legal para que no futuro a gente consiga alavancar algumas questões. Vamos ver. Boa. Nós, o Conversa Rentáveis, acreditamos nisso. Por isso que a gente junta um monte de empresa pra falar sobre esse tipo Bom. de assunto. Algum filme, algum documentário, alguma coisa que tu leu, e não precisa ser só sobre sustentabilidade, mas que te moldou, que tu fala assim, cara, todo mundo devia ter lido, visto isso aqui. Cara, eu vou falar pra você que eu tô sem tempo de ler nada ultimamente. Não, mas na tua vida, alguma coisa que te Nossa. influenciou, alguma coisa, cara, tem um ponto, um livro, algum filme. Pra mim, assim, eu acho que eu gosto muito dos livros do Eckhart Tolle. Que ele fala um pouco de você conseguir se enxergar no agora. Como é que escreve? Eckhart Ah, Tolle. é, cara. Ah, Aham. sim. Tem o livro dele, O Poder da Agora, que eu acho super interessante. Cara, eu li esse livro quando eu morava em Então, assim, Floripa. pra mim, eu acho que muda um pouco da percepção de vida, sabe? Uhum. É, eu acho que nesse momento que a gente tá, eu acho que é importante até pra gente conseguir entender que tem temas que não necessariamente são temas políticos. Tem temas que são humanos. E a gente tem que conseguir transitar melhor nesse sentido, assim. Eu acho que tá tendo uma politização da parte ambiental que, cara, não faz sentido nenhum. Meio ambiente é importante pra todo mundo. Uhum. Se você é de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, não importa, né? Então eu acho que esse livro pra mim é um livro da minha vida, assim. Eu acho que o livro foi importante pra mim nesse sentido. Última coisa que tu aprendeu. Cara, a gente aprende todo dia, né? Todo dia. A gente aprende todo dia, o tempo todo. Mas eu acho que pensando nos meus últimos dias, Tudo. eu estive com o meu CEO aqui da Electrolux aqui nos últimos dias. Ele tá aqui na América Latina como CEO e vira em janeiro, a partir de janeiro, fevereiro, ele vira CEO da Europa. Ele vai assumir a Europa, o maior mercado da Electrolux lá. Eu acho que com ele eu aprendo muito, assim, o jeito dele de liderança, o jeito dele de levar as coisas. Ele teve aqui, deu uma atenção, uma dedicação exclusiva pra COP. Eu acho que eu aprendi um pouco assim que você é o líder, você tem agenda atolada de coisa, mas tem coisas que são importantes e você dedicar o tempo exclusivo pra aquilo é importante. Tem que parar. Como tu Penso, tangibilizaria numa frase ou numa palavra isso? eu acho que é Foco? Não. priorização. Eu acho que é uma Saber questão saber o saber que priorizar. priorizar. Saber priorizar e dar valor para agendas que são importantes, sabe? Parou a agenda dele, no momento que ele tá em transição de uma América Latina para Europa, que tá com uma agenda louca. Ele falou assim: eu quero entender, eu quero ver a Copa, eu quero estar com vocês, eu quero fazer as relações que precisam ser feitas. Muito legal. Então isso é muito legal. Mostra a agenda da empresa que é importante, mostra a agenda da liderança que é importante, mostra a agenda dele que Mas ele o vê. que, o que ele, tipo, como valor, tipo, cara. Então acho que para mim foi um prazer ter acompanhado ele aqui. Um cara que eu admiro muito. Qual é o nome? Leandro Jaciocha. Leandro. E Como eu acho. escreve o sobrenome? Jaciocha, Jasi. Ocha daí. Acha. O-C-H. Aí, ó. Leandro tem que ouvir. Aí, ó. Então é isso, eu acho que. Provavelmente hoje eu vou aprender mais alguma coisa, amanhã eu aprendo outro e a gente vai se moldando aí, né? Acho que é isso. Muito bom. Ah, algo do passado que te
te marcou, assim? Cara, aí é. É que eu não tô. Na minha vida, sendo sincero, o que me marcou demais nos meus últimos 4 anos da pandemia pra cá foi o nascimento dos meus 2 filhos. Eu tô com um filho de 3 anos e meio e uma filha de 11 meses. Me mudaram completamente como pessoa, como olhar o mundo. E me deram um gás pra trabalhar com essa agenda de sustentabilidade que você não tem ideia. Que Então, massa. então pra mim, é base saudades, bicho. Mas, cara, é um negócio muito louco. É um amor muito louco. Você aprende a. Eu acho que você muda o ego. Porque quando você não tem o filho ainda, eu respeito quem não tem ou quem não quer ter. Isso não é uma questão de discussão aqui, mas pra mim o que mudou é que você tirou o foco de você. Você olha pro mundo, você olha pra. A verdade muda. Isso é muito louco. Assim, você muda como Muito pessoa de legal. um jeito muito interessante. Ah, e Assim. eu te Então, acompanho, assim, acho isso muito mudou, legal. isso mudou minha vida, assim, Legal. mudou minha vida. Que legal, cara. E acho que vai estar envolvido nos próximos, né? O passado, no passado, no presente, o que tem te motivado? Acabei de responder, né? Acabei de responder, mas acho que assim, eu acho que o que tem me motivado bastante também, além disso, eu acho que a sustentabilidade está sendo colocada em xeque. O modelo de a gente olhar a sustentabilidade como propósito e tal. E eu gosto desse contraponto. Eu gosto de falar assim, não, a gente tem que colocar como. Eu sempre tive uma visão de sustentabilidade que tem que ser olhado como negócio. Fazer sentido pro negócio, gerar valor pro negócio. Senão vira um piloto e não escala. Uhum. E eu acho que essa questão até dos Estados Unidos, o Trump tá colocando em xeque o ESG, etc. Claro que tem pautas que ele avança mais do que precisaria, na minha concepção, na contestação ali. Mas eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante olhar e falar assim, realmente, putz, o que faz sentido? Exato, tipo, O que faz sentido nessa agenda que não faz, né? Quem fazia por balela vai parar de fazer? Pô, beleza, então para de fazer, né? Então, e quem faz sério vai continuar fazendo sério porque faz sentido pro negócio, E entendeu? tem Então, aquele acho que negócio que quem parou de fazer porque o Trump disse, mostra que realmente não tá preocupado também com a agenda. é isso, Você cara. tava olhando o mercado. Então, assim, eu acho que quem faz sério, que tá vendo valor, não vai parar de fazer. E eu acho que isso vai motivar para você conseguir ter cases melhores, segmentar melhor e talvez o consumidor em algum momento olhar assim e confiar melhor nessa agenda. Que muitos consumidores eles estão céticos e porque tem muita comunicação mal feita e greenwashing que a gente chama, né? Então, Uhum. eu acho que a gente tá num momento que eu tô gostando de acompanhar. Eu acho que. E o que tem te inspirado pro futuro? Cara, eu acho que esse é um pouco do tema. Acho que a mistura dos dois pontos que eu trouxe Já, é um pouco de disso. fortalecer isso pra construção dos Mas. filhos. Exato. Pra- Não, assim, eu tenho motivado pro futuro, assim, eu tô um pouco de receio do futuro quando a gente fala de IA, tá? Eu tenho uma visão muito clara de IA, que IA não vai ter responsabilidade na hora do desenvolvimento de IA. Esse é um ponto que eu acho que vai afetar muito a sustentabilidade também. Vai afetar muito a questão de enfraquecimento ou não de democracias no mundo. E quando a gente fala assim, vamos parar para regulamentar, cara, IA vai ser um fator muito importante para a questão bélica dos países. Quem ir mais rápido vai estar literalmente melhor. Ninguém vai parar, cara. Vamos botar dinheiro, vamos injetar dinheiro, vamos fazer rodar esse negócio. Então, isso me dá um pouco de receio do que vai acontecer no futuro, né? Esse é o ponto lado assim, do futuro, você fala, putz, como vai estar o mercado de trabalho pro meu filho daqui Eu a acho 20 que anos? não é um futuro tão longe, cara. Não, não é não. Mas do outro lado, eu acho que a gente tem. O que me motiva muito também, assim, é saber que é, a gente tem muito a ser feito ainda. Então, eu, como trabalho com sustentabilidade especificamente, eu acho que eu quero conseguir cada vez mais gerar valor nessa agenda e poder contribuir. Então, acho que é um pouco disso. Agora, última, pra gente finalizar. Tem uma pergunta aqui que é... Porra, primeiro podcast que eu choro, hein? Eu só... Não, foi um dia, ver se eu fiquei mais longe dos meus filhos desde que eles nasceram. Então, acho que bateu um pouco aqui, A saudade. bateu a Que emoção. legal. Tem mais uma semaninha pela frente ainda de negociações aí. Não, vai dar tudo certo. É por uma causa maior. Não, não, tá sendo muito interessante, tá sendo muito bom. A forma que tu vive hoje reflete na tua vida profissional? De que forma a forma que tu vive hoje reflete na tua vida profissional? É, eu acho que eu tenho tentado equilibrar bastante a minha vida pessoal com a profissional. Eu acho que não tem como se separar uma coisa da outra. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que. Eu acho que essa falácia também já foi assim, muitos anos as É. pessoas falavam, porque eu sou assim, isso. Não tem como se separar uma coisa da outra. Eu acho que
As coisas andam em conjunto. Se você tá mal emocionalmente em casa, você vai refletir no trabalho, né? E assim por diante. Mas eu acho que eu tô num momento da minha vida muito interessante, feliz, assim, da minha família e tudo mais. Eu acho que eu passei. Minha filha tá com 11 meses. Quem tem filho pequeno sabe. Fiquei 10 meses sem dormir quase. Isso afetou. Mas agora tá tudo bem, ela começou a dormir melhor. Mas eu acho que tô num momento legal, assim, sabe? Eu acho que no momento que eu consigo contribuir, eu tô com. Consigo fazer boas conexões também em outras empresas, em governo, etc. Eu acho que eu tô conseguindo equalizar bem. Mas, O que que tu acha que é a forma, o que que é um jeito de viver, que tu consegue usar o quem tu é dentro do negócio, a verdade que tu traz na vida, hoje, sei lá, o propósito que tu traz, tipo, cara, eu acho que não é segredo. Eu não sei dizer essa resposta. Tem uma resposta pra isso especificamente, mas é, eu acho que o negócio, assim, é ser transparente e ético em todas as relações. Eu acho que esse é um ponto super importante. É ser quem você é, sabe? Eu é, acho que. é isso que tu falou, era justamente o que eu ia dizer, eu acho que tem um ponto da vida que mais legal do que falar dos teus princípios, da tua ética, é tu viver conforme tu fala, né? Com aquilo que tu acredita. Eu Sim, acho que é sim. isso. Você tem que ter verdade no que você faz, né? É assim, o que eu falo assim, putz, eu gosto muito do tema que eu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que isso facilita, sabe? 100%. A execução. Então, E agora, pra finalizar, qual pergunta que tu deixa pro próximo convidado ou convidado? caraca, deixa eu pensar aqui. É, cara, eu acho que eu vou entrar numa pergunta que é qual que você vê que é o maior desafio para destravar, se for uma pessoa de empresa, Uhum. para destravar essas parcerias mais intersetoriais. Eu acho que eu quero deixar essa provocação. Eu tô pensando muito nisso e quero deixar essa provocação. E aí uma outra provocação que eu trago também, eu não sei se é na pergunta. Aham. A gente tem empresas que têm margens muito diferentes. Uhum. E eu tenho conversado com o pessoal da imprensa também em relação a isso, assim, putz, é, a gente também tem que olhar um pouquinho mais empresas que têm margens muito grandes para falar, pô, esse cara deveria devolver mais até para a sociedade, né? Fazer mais e entender como que a gente consegue intersetorialmente trabalhar para fazer em conjunto, talvez. Então, acho que tem vários olhares aí, mas eu acho que a parte de parcerias intersetoriais, eu acho que é uma coisa que eu estou provocando bastante nas minhas conversas e eu acho que isso tem que ser cada vez mais colocado na mesa, sabe? Perfeito. Tchê, sem Muito pauta bom. foi bom, né? Quem fez Excelente. sem pauta. Pessoal, aí agradeço vocês que ficaram conosco. Ah, pô, segue lá, Conversas Sentáveis em todas as redes. WSL no Insta, Wagner Lopes no LinkedIn. João, teus canais, quem quiser te achar, ou quem quiser achar a Electrolux, ou alguma coisa que tu queira deixar que não foi falado, aí o microfone é teu. Não, acho que agradeço primeiro o convite. Acho que foi uma conversa franca e aberta, como você comentou, sem pauta. Eu acho que é gostoso conversar assim e trazer um pouco das nossas visões. E aí, estou à disposição. Acho que a Electrolux é uma empresa que está na casa de todo mundo, geralmente faz parte das nossas vidas. A gente saiba que a gente está tentando fazer o melhor. E isso é uma coisa que eu falo assim. Eu gosto do tema, sou transparente. Eu estou vivendo o dia a dia lá e é uma empresa de origem sueca. Realmente o pessoal tem isso dentro do business ali. É claro que tem limitações Sem de dúvida. mercado. Às vezes não consegue avançar mais porque senão a gente vai colocar um produto muito caro não consegue vender. Exato. E uma frase que eu ouvi do Stefano Sartorelli, um grande amigo lá que eu hoje está no Conselho da Dingo. Ele falou uma vez, ele até falou que era a frase que deu uma outra pessoa. Mas assim, não dá para ser verde no vermelho, né? Então a gente vai ter limitações, eu acho que a gente tem que ir avançando pouco a pouco em inovação, em regulamentação e aí eu acho que vamos juntos que o futuro eu olho com o copo meio cheio. Boa. Pessoal, falamos, aproveitem a semana aí, a gente tá fazendo muito conteúdo. Depois a gente vai soltar um documentário sobre o pós-cop aí, a visão também do Vavazinho. Fiquem ligados. Tchau, tchau.